Olá, seja mais do que bem-vindo ao Camisa 10 desta segunda-feira. E hoje a gente vai falar sobre os jogos do Serrano das últimas rodadas, né? A derrota em casa para o Goytacazes de 1-0, também a derrota para o Tigres, lá na Baixada, por 4-0. Também os jogos dos times cariocas, como Fluminense, Vasco e o clássico entre Botafogo e Flamengo. Eu tenho aqui do meu lado Gustavo Cronenberg, que está pela primeira vez participando com a gente aqui no Camisa 10. Isso aí, primeira vez, na segunda edição já do Camisa 10, primeira vez participando. Vamos discutir um pouquinho, né, dos times cariocas e principalmente do Leão da Serra, o Serrano. E Gustavo, o que a gente tem de convidado aí para... Hoje nós estamos com o nosso apresentador também, né, Nelson Custer, e o nosso convidado especial, o Henrique. Boa noite, Vinícius. Obrigado pelo convite. Boa noite, Gustavo, Nelson. Prazer estar aqui no Camisa 10. Henrique Magini, né? A gente faz a narração dos jogos, principalmente do Serrano, né? Pelo Esporte Petrópolis, né? Isso. A gente começou com a ideia na página no Facebook, botando narrações em cima de vídeos que a gente ia nos eventos gravar, e depois a gente começou a transmitir pela internet também. A gente que trabalha também fazendo a cobertura dos jogos, o Henrique está todos os jogos lá nas cabines do Atílio Marotti, vai fora da cidade. Vou junto com o time para poder fazer as transmissões. A galera acompanha bastante também a gente. E agora esse ano sobrou para mim também a locução do estádio Atílio Marotti, que a gente está passando escalação, cartão, falta, tudo. A gente vai informando tudo. Então, já vamos mandar. Henrique, o programa tem só 30 minutos, né, gente? É corrido. E eu queria saber a tua opinião sobre o jogo de sábado contra o Tigres, né? Então, antes disso, já se esperava, né? Vamos passar os gols, Vamos passar os gols, pessoal. A gente vai falando em cima dos gols, né? Então vamos lá, Serrano e Tigres. Já se esperava um jogo difícil, né, Vini? Foi um jogo complicado, que logo o Serrano aos 15 minutos sofre o primeiro gol, né? Foi o Vitinho que marcou. Sim. Uma jogada que a equipe do Serrano deu uma bobeira, né? Principalmente pela lateral. Segundo gol, Miguel, né? Miguel fez 2 na partida. Um belo passe, ele deixou ele sozinho para marcar, e ele recebe depois no terceiro gol, ainda no primeiro tempo, né, 39 minutos do primeiro tempo, um passe açucarado também que deixou ele sozinho, né? Essa jogada aí foi um lançamento longo da defesa, né? E ele recebeu ele sozinho para marcar, bateu cruzado. Paulo Vitor sem chance de pegar essa. E no segundo tempo, já lá para o final do segundo tempo, 35 minutos, essa cobrança de falta do Oliveira, chutaço no ângulo, sem chance para o Paulo Vitor também. 4-0 Tigres. Tigres que agora chega a 7 pontos na competição, né? O Serrano tem apenas 1 em 3 jogos, os 2 jogam agora na quarta-feira. O Serrano em casa, o Atílio Marotti. O Serrano em casa contra o Barra da Tijuca, que venceu o Friburguense. Né? Barra da Tijuca que venceu o Friburguense, venceu o Gonçalense também, né? Venceu o Gonçalense também, e o Serrano, assim, entre aspas, está tranquilo, porque os dois abaixo, né, dele no grupo não pontuaram ainda. Então o Serrano na quarta-feira precisa vencer o Barra da Tijuca para conseguir... vencer ou vencer. Vencer ou vencer, para poder respirar um pouquinho na classificação. Agora, Nelson, pergunta que eu tinha feito para o Henrique. Como você viu então, Henrique, a equipe do Serrano a equipe do Serrano no sábado conseguiu jogar um pouco melhor os 15 primeiros minutos, até tomar o gol. Estava em cima, no começo do jogo conseguiu, em vários cruzamentos para a área, foram 4 escanteios, se não me engano, em 8 minutos, a equipe do Serrano conseguiu chegar com muita jogada de lado de campo, rondando bastante a área. Aí tomou o primeiro gol, tentou insistir, não conseguiu, aí começou a jogar de contra-ataque. O gol foi a diferença de uns 12 minutos, né? Foi 15 minutos, foi 15, 27 minutos, 28 minutos do primeiro tempo. Então, quando saiu o segundo gol, que foi numa jogada de contra-ataque, o Serrano estava atacando pela direita com o Paulista, conseguiu a jogada pela direita, na hora de cruzar foi cortada e a bola saiu da direita para a esquerda e chegou até o segundo gol da equipe do Tigres. O terceiro gol, mesma jogada, contra-ataque, só que aí foi diferente, a bola saiu pela esquerda, a equipe do Tigres conseguiu roubar essa bola pela esquerda. O goleiro do Tigres teve muito trabalho no jogo, a equipe do Serrano tentou de todas as formas, teve uma cabeçada super perigosa do Roberto Lopes num cruzamento que veio para a área. O próprio Marcelo também perdeu a oportunidade no segundo tempo, que já estava sem o goleiro, ele bateu, o zagueiro ainda chegou para tirar de carrinho. Então, assim, o placar foi ilusório. O placar foi ilusório, porque o Tigre soube aproveitar as oportunidades. O Serrano acabou finalizou, mas finalizou, na minha opinião, mal. O que seria um placar justo nesse jogo aí? Nesse jogo aí, com as jogadas de contra-ataque, não desmerecendo o Tigres, com as jogadas de contra-ataque, o justo seria um 2-0. Entendeu? Com o Serrano chegando ali, botando pressão e tal, o mais correto seria o 2-1, porque a chance do Marcelo foi clara. A sorte do Tigres e o azar do Serrano é que o zagueiro chegou por trás do goleiro para botar o pezinho do lado da trave e botar essa bola para fora. O famoso placar moral, né? O placar moral seria o 2-0. O jogo contra o Goytacazes, né? O Serrano foi um jogo colocou duas bolas na trave. Sim, era para ter sido 2-1 para o Serrano. Aliás, a gente tem imagem desse jogo, do Serrano em casa, tem aí, no Marotti. Né, como o Camisa 10 ele acontece apenas às segundas-feiras, não teve
o debate desse jogo. Esse jogo foi em casa, foi aqui. O que eu, na beira do campo, acompanhando o jogo, percebi foi que o time sentiu a pressão de ter que vencer em casa. E Sim. teve um certo nervosismo, apesar do Serrano ter jogado melhor. A primeira apresentação em casa é sempre... E aí saiu esse gol aí, complicado, já no segundo tempo, depois do Serrano ter pressionado muito mais ao longo do jogo, né, num cruzamento na área, é um fundamento que a gente estava conversando aqui fora, que antes do o Serrano está pecando, né? Justamente esse, o cruzamento, principalmente na intermediária, como eu estava te falando, intermediária de defesa do Serrano, quando recebe uma bola ali, você tem que matar a jogada. Se você reparar, o gol do Goytacás, 2 jogadores foram para fazer a cobertura até a linha de fundo, voltaram para fazer a cobertura, mas deixaram cruzar. Nesse cruzamento, ele aparece na segunda trave. Aparece o jogador, nas costas da defesa. Né? Ele vem atravessando, ele sai do meio de campo, ele dá a volta no zagueiro e faz o gol. Entendeu? E contra o Tigres foram 3 lances parecidos. Foram 3 lances parecidos, né? E a falta foi, assim, qualquer coisa, né? Se ele acerta um golaço, se ele erra, ele joga lá no marrentão. Bola cheia, dependendo do que ele faz. Cheia, né? Acabou sendo bola cheia, foi um golaço de falta. E Henrique, como você está esperando agora quarta-feira, né? Barra da Tijuca, já é o 4º jogo do Serrano, 2º jogo em casa, vai precisar vencer, né? Como que está a expectativa para esse jogo aí? Então, a expectativa é até assim, tem gente que está muito apreensiva, mas o meu ponto de vista é que o Serrano vai conseguir mostrar o futebol de uma forma melhor. Eu falei no começo da transmissão do jogo também, que acompanhou a gente, o Serrano, esse jogo contra o Tigres era o divisor de águas. Era o que ia determinar o que precisa para o Serrano conseguir, ou a vitória, né, determinar o que vai fazer no campeonato. Vou brigar para ficar, vou brigar para não cair, vou brigar por título. Era o divisor de águas. O Biro ainda confirmou isso no final do jogo, na entrevista que ele deu para a gente. Esse divisor de águas é o quê? Eu preciso de um zagueiro, eu preciso de um meio-campo, eu preciso de um lateral. É determinar o que está falhando, o que está faltando para a equipe do Serrano e o que o Serrano tem de mais. Né? Tipo, eu tenho muito meio-campo, eu tenho muito atacante. Eu quero saber se esse atacante faz essa outra função, se esse meio-campo faz essa outra função, se esse aqui está rendendo mais do que aquele. Esse jogo contra o Tigres foi isso. O placar não resume. Né? Não, assim, você vai dizer, foi 4-0, tu está imaginando que o Serrano podia ter feito. O placar não diz exatamente o que foi o jogo. Se você parar para analisar friamente o que aconteceu, eu até estava conversando contigo antes do programa, né, que o Marquinho, que vai com a gente, ele filmou e botou, para quem está falando muito que só o Tigres jogou, mostrou os lances do Serrano. O Serrano a gente passou foram as imagens da Ferdi, só tinha os gols, né? Não tinha todas as jogadas perigosas. Assim como o jogo de quarta-feira também contra o Goytacás. Né? Foram 2 bolas na trave, o goleiro do Goytacás é um excelente goleiro. Né? O do Tigres ainda deu um susto na galera ainda, porque ele estava soltando bola perigosa. Teve chegada do Serrano que ele soltava a bola na frente do atacante. O que parece falta o Serrano acertar esse último passe. Sim. Teve jogadas mais bem definidas e ensaiadas para, de repente, conseguir concretizar as chances. Né? Sim. E resolver esse problema aí de evitar o último passe do time adversário, de conseguir marcar os cruzamentos para não tomar os gols que vem tomando. Né? Sim, interceptar a jogada antes de um último passo do adversário, antes da definição, principalmente. A equipe do Serrano tem essa qualidade, vai ter essa qualidade com a volta do Cauê também para o meio campo. Porque o Cauê, além dele subir para finalizar e para dar bastante passe por atacante, aquela assistência que estava faltando em alguns jogos, está faltando nos jogos do Serrano, o Cauê entra para fazer essa função e entra também para ajudar na marcação, porque o Roberto Lopes, a gente estava até conversando também, o Roberto Lopes ele volta às vezes para ajudar na defesa, com isso ele junta as linhas, tanto da defesa quanto do meio campo. Aí o Serrano, aí o Serrano não tem como sair jogando, porque está faltando no meio campo. O Dene ficou sozinho tentando armar o jogo. Tentando armar o jogo. Aí o Roberto Lopes rouba a bola, o Dene para sair jogando, mas não tem o outro jogador, ele está ali ajudando na zaga, ele não está no meio campo, ele olha para o lado, não tem ninguém, aí ele tem que sair sozinho. E o Goytacás, percebendo isso, botou 2 jogadores em cima, ele não conseguia jogar. A gente estava falando do técnico Biro, né? Eu tive contato com ele, chamando ele até para vir participar do programa, né? E ele tinha deixado, a gente conversou na semana passada, sexta-feira, ele deixou em xeque a participação, porque dependia do que aconteceria também no final de semana. E como aconteceu a segunda derrota seguida, ele preferiu estudar o próximo adversário, preparar o time para o próximo jogo, para ter uma condição de, na quarta-feira, de brigar por essa vitória. Mas ele agradeceu o convite e tudo mais. E o Biro fez algumas mudanças no final de semana, né? Em relação ao time que jogou na quarta-feira contra o Goytacás. Saiu o Maiquinho do meio de campo, né? O Muniz também entrou no segundo tempo. Entrou o Felipe Melo na zaga também. O Felipe Melo não jogou a partida contra o Goytacás aqui, ele jogou essa contra o Tigres. O Michael, como a gente já disse, foi sacado. Ele entrou com o Marino no segundo tempo também. O Rian saiu machucado, até chorando
pela contusão que ele sofreu, mas o Marinho entrou bem no jogo também, entrou com vontade, foi dele o passe para esse lance que eu falei do Roberto Lopes, do Marcelo, que o zagueiro cortou. Então, o Marinho entrou com vontade, o Muniz entrou com vontade, o Washington Luiz entrou lá, o lateral pela esquerda, ele entrou com muita vontade de jogo também. No segundo tempo, com a entrada do Muniz, o Biro colocou o Felipe Melo para a lateral direita. Entendeu? Aí foi onde demonstrou um pouco de cansaço, porque ele não estava jogando e de repente você está na zaga e você entra para a lateral, é outra velocidade, outra resistência que você tem que ter. Então, acredito que para quarta-feira, respondendo a tua pergunta, para quarta-feira a equipe do Serrano vai vir mais motivada e engasgado com o resultado. A necessidade também de e vai precisar da vitória. Eu acho que assim, a pressão que eu senti no primeiro jogo aqui em casa, né, de ter que vencer diante da torcida e tal, depois de 2 derrotas e um tropeço, é como você não tem nada a perder. Sim. Né? Então, acho que talvez só alivie um pouco da pressão. E essa motivação tem que passar também para a torcida, né? O comparecimento foi muito bom na quarta-feira contra o Goytacás e que quarta-feira também a torcida volte, retorne, porque o Alex Arruda, diretor de futebol do Serrano, ele fez um comentário, né, após a derrota contra o Tigres no Facebook, e a maioria dos comentários foram favoráveis, uma ou outra crítica, né? Claro, sempre vai haver. Mas a torcida tem que entender isso, né? Porque é muito difícil, uma competição muito difícil, né? Tomemos como exemplo o América e o São Cristóvão, que não pontuaram ainda. E são times 2 tradicionais, equipes super tradicionais, né? O América é tido como favorito, né? Até pela tradição, né? Então, né, que a presença da torcida é muito importante na quarta-feira, que todos compareçam, né? Que vamos encher lá o Atílio Marotti para a primeira vitória do A partir das 3 horas, não é isso? Barra da Tijuca, 3 da tarde. Então, para a gente encerrar essa quarta-feira, Serrano e Barra da Tijuca, quarta-feira, no Atílio Marotti, às 3 horas da tarde, é a quarta rodada e a chance do Serrano de buscar a primeira vitória. Vamos para o intervalo e a gente volta em instante. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Vença seus limites e melhore seu desempenho físico. Desfrute de uma vida ainda mais saudável com a Academia Locatelli. Instalações amplas, equipamentos modernos e além de profissionais gabaritados para tudo o que você precisa. Planos especiais para família, empresas e individuais. Faça já a sua visita. Rua Monte Caseiros, 219 A, Centro. Telefone 24 2246 7850. 2246 7850. Academia Locatelli. Completa para você. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. O restaurante Gabriela Quitutes oferece diariamente o melhor almoço da cidade com tempero caseiro e variadas opções de salada. De segunda a sábado, a partir do meio-dia, esperamos você para se deliciar com nossos pratos fresquinhos. Aproveite nosso Disque Entrega e receba seu almoço em casa ou no trabalho. Preços especiais para quentinhas. Não perca! Gabriela Quitutes, a verdadeira comida caseira do Quissamã. E o Camisa 10 está de volta e agora o assunto é futebol carioca, só que dos times grandes do Rio que disputam o Campeonato Brasileiro. E nós tivemos os 4 times participando, o único vitorioso foi o Fluminense, que no sábado jogou contra o Vitória e venceu por 2-1. Vamos aos gols. O Fluminense, né, teve o Gustavo Scarpa voltando a jogar bem, deu esse passe para o Richarlison, que abriu o placar. O jogo em casa, no Maracanã, no sábado, né? E depois o gol do ceifador, né, que aproveitou a bobeada da defesa do Vitória ali. Que furo bonito esse, hein? Passou lotado, né? Aí também fica fácil. Né? Ceifador chegando ao 6º gol aí em 4 jogos pelo Brasileirão, são 5 gols de pênalti. E no finalzinho, já no segundo tempo, o Chiesa conseguiu achar essa bola aí, meteu um belo gol. Nos únicos 10 minutos que o Vitória jogou depois da entrada do Neilton, né? É verdade. Que seja justo falar que o Fluminense teve chances ainda claras com o Marco Júnior, né, que perdeu um gol feito também. Sim, a bola e com o Gustavo Scarpa, que depois da lesão vem voltando a jogar bem, meteu uma bola no travessão.
Quer dizer, como você avalia esse time do Fluminense aí, depois de ter perdido para o Vasco na semana passada, perdido para o Grêmio no meio da semana e voltou a vencer no Brasileiro? É o Abel Braga, né? Ele traz a bronca para ele, né? Ele fala, o time jogou mal porque eu escalei o time mal, o time jogou bem porque eu escalei o time bem. Então, na vitória ou na derrota é o Abel Braga, ele vai botar a cara sempre. E o time do Fluminense está leve, né? O Richarlison corre muito, faz com que o ataque do Fluminense chegue muito rápido. Com isso, facilita a vida do Henrique Dourado. E o próprio Scarpa voltando de lesão e jogando o que ele estava jogando. E sorte que ele está voltando a jogar bem porque o Sornosa se machucou, né? Sim, então já fica aquela Você compensação. vê que o time do Fluminense, o time de garotos, né, um time bem jovem, é importante ter um técnico com o Abel Braga, né, já rodagem, já disputou competição sul-americana, então um técnico é importante para dar esse suporte para os atletas que vêm da base poderem entrar e fazerem seu futebol bem jogado. E você, Nelson, como bom flamenguista, feliz com a vitória do Fluminense? Eu sempre torço pelo Fluminense, né, pelos bons resultados dos clubes cariocas. E, né, pelo lado do Vitória, né, a derrota fez com que o Petkovic voltasse para a gestão, né, e contrataram o Galo, que agora vai assumir, pelo menos nos próximos jogos, né, não sabemos se ele vai terminar o campeonato, mas pelo menos assume, né, o Vitória que não ganhou nenhum do jogo, Vitória. né, até agora, né? Vocês ficaram sabendo que o Pet participou de um rachão lá e fez 4 gols, o pessoal estava falando, o que ele está fazendo de diretor de futebol do Vitória? Teve uma brincadeira numa transmissão, falando Jogador que tem uma fenomenal, bola que veio né, para ele, que ele matou a bola bonito e tal, o pessoal falou, o que esse cara está fazendo no banco? Tinha que estar no jogo aí. E lembrando que vai ter rodada, a próxima rodada começa amanhã, né? O Fluminense pega o Atlético Paranaense amanhã, a partir das 8 horas da noite no Maracanã. Os Atléticos, temos o Atlético Goianiense jogando contra o Bahia, né, fechando a rodada, né? Os Atléticos muito, né, indo mal, né, certamente o Atlético Mineiro vai sair dessa situação, né, está lá na zona de rebaixamento, mas em breve vai sair de lá. No domingo nós tivemos o clássico carioca, né? Já temos imagens aí, Wellington. No domingo pela manhã, Flamengo. Às 11 da manhã, Flamengo e Botafogo se enfrentaram. Esse a gente né? não vai narrar gols, né? Não teve alguns bons lances, né? E no primeiro tempo o Flamengo entrou assim meio que para agredir. Eu acho que o Zé Ricardo pediu, vamos agredir o time. Mas só que eles entenderam errado, né? Porque era para agredir na bola, né? Muitas faltas do rubro-negro no primeiro tempo e um domínio do Botafogo também, né? No jogo. Né? Exatamente. Jogou muito forte o Flamengo. É verdade, né? O Ayrton, volante, se machucou feio. Fraturou a tíbia. Deve ficar um bom tempo fora. Rodas, isso. Né? E o Vitor Luiz também, que está fazendo uma Libertadores muito boa com o lateral esquerdo. O Ayrton se machucou até sozinho, me parece, né? Pelo que eu vi no lance. Foi um lance com o Arão. Uma dividida com o Arão, mas assim, não foi um lance maldoso. Mas também muitas faltas no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Flamengo jogou um pouco melhor, principalmente após a entrada do Diego e do Vinícius. O time melhorou bastante. A bola na trave, né? Travessão. Realmente, mais uma vez, ficou clara que o Flamengo precisa de um finalizador, que ainda não tem finalizador, apesar do Guerreiro ser um excelente jogador, né? Ele é um jogador que funciona muito como pivô e para fazer aquela articulação ali do meio. Precisa de um matador e Leandro Damião sabemos que não é o nome indicado. E o Vinícius Júnior está muito novo ainda para assumir essa posição. Muita pressão da fez, né? Aquele belo chute quase faz um golaço, né? No ângulo, né? Acertou a trave. Mas está vendo o primeiro programa que você estava falando, né? O Zé Ricardo ainda insiste muito com alguns jogadores, né? Sim, a grande reclamação do Zé Ricardo, Gustavo, né? Ele insiste muito com o Márcio, né? Ele insiste essa questão do ataque também que ele não resolveu. Né? É claro que o Flamengo também precisa de contratar nomes, né? Vamos ver se com o retorno do Diego, se o Flamengo consegue agora, né, libera mais um pouco também o Guerreiro. Né? O Guerreiro estava tendo que voltar para pegar a bola. Basicamente armando, teve que armar o jogo também. E Henrique, Diego voltou e o Conca teve uma confusãozinha hoje. Os dois jogando, ele vai resolver o problema do Flamengo? Tem que tirar o Márcio Araújo, né? Tem que saber se o Zé Ricardo vai querer tirar o Márcio Araújo ou o William Arão. Se ele não tirar, os dois são da mesma posição. Essa é uma certa teimosia, né, do Zé Ricardo. Sim, não entendeu? Questões. Trouxeram o Cuejá, o Mancoejo, o Márcio Araújo continuou, aí trouxe o Diego, o Conca, e o Márcio Araújo continua. É o homem de confiança. O Márcio Araújo está jogando bem, né? Digamos assim, mas dentro alguém tem que sair. Das limitações técnicas dele para a função que alguém ele tem que sair. Exercer. Agora, será que o Flamengo vai funcionar com Conca e Diego? É complicado, né? Porque dois jogadores que não vão marcar. Vai ganhar em criatividade e vai perder poder de marcação. Sim. Já tem o Guerreiro que também já não marca tanto. Então são três jogadores ali. Quem vai correr pelos três? É difícil você imaginar ambos em boa forma, um dos dois no banco.
né? É difícil. Você ter, né, esse tempo todo para se recuperar, do Conca e também o Diego, né, que estava... O Conca, né, hoje nem em boa forma, já está reclamando já que não foi relacionado para a partida do domingo, esse final do domingo, então os dois bem vai ser bem complicado. Ele esteve aqui no programa de estreia e falou que o Conca está tirando belas fotos, né? Ele com o tricolor, soltou essa pérola. E já estreou, né? Mas tem toda a razão, né? Lembrando também, falando de Botafogo e Flamengo, saiu hoje o sorteio da Copa do Brasil, né? O Botafogo vai pegar o Atlético Mineiro e o Flamengo vai pegar o Santos, né? Nessa próxima quarta de final, 2 pedreiras. Né? Também agora só tem clássico, né? Na Copa do Brasil, né? Dos 8 times que estão, 7 disputaram a Libertadores, 6 ainda continuam a Libertadores. O mais legal é que não tem nenhum favorito, né? Não tem. Não tem, tá, bacana, tá completamente o bom do futebol aberto. brasileiro, não sei se é porque está nivelado por baixo, é que você tem esse equilíbrio. Mas a gente tem, por exemplo, o campeonato inglês. Você tem 6 times em bom nível disputando nas primeiras posições. Diferente do espanhol, que a gente fica basicamente Barcelona e Real Madrid. E aí, às vezes, um Atlético de Madrid, um Sevilha ali brigando pela beirada. Alguém aparece, né? Bem diferente. A Copa do Brasil Sim, ficou... Muita gente reclama que você não vai ter mais surpresa, igual o Santo André, Paulista, Brasiliense. Você não vai ter mais uma surpresa porque fica muito mais difícil. Se o time já disputou a Libertadores, quando ele entra na Copa do Brasil, ele já entra melhor preparado. Né? Realmente é mais difícil. Mas essa reta final, essas quartas de final, a semifinal, tem tudo para... Qualquer um dos 8 que estão ali podem levar o título. Se o Flamengo e o Botafogo passarem, eles se pegam na semifinal. Já foi decidido, né? Não tem mais sorteio não tem mais sorteio Copa do Brasil. Agora, falando em Copa do Brasil, isso me lembra do Grêmio, que ganhou ano passado, que está na Libertadores por causa disso. E hoje, o Renato do Gustavo aqui, né? Nosso Vasco. Já estreou com o pé esquerdo, né? Bem, né? O time está bem, né? O time, o Milton Mendes, né, quis mudar bastante a escalação do Vasco para essa partida, para jogar fora de casa. Tirou o Luiz Fabiano e acabou o Grêmio pressionando, não criou tantas chances de gol, aí, mas conseguiu marcar. Um lance importante. Pênalti, mais um pênalti. Exatamente. O Barrios bateu, né, Lucas Barrios, fez o gol. Esse é o 5º pênalti do Vasco em 4 jogos, quer dizer, 2 contra o Fluminense. Pênalti que eu achei discutível, né? Achei um pênalti claro. É verdade. Né? E depois o Luan, né? Fez o 2º gol do Grêmio. O Grêmio pressionou o jogo final inteiro. Do jogo já. Já foi bem nos acréscimos. O Vasco foi na proposta que era honesta, né? Vai jogar na casa do Grêmio, se fechou, tentou uma oportunidade, outra não teve, e tomou os gols. Não conseguiu agredir o time do Grêmio. E talvez não fosse aquele gol de pênalti. Sim, a história do jogo poderia ter sido outra. Eu gostei da postura do time do Vasco, entrou, né, eu acho que a postura era essa mesmo. Os jogadores que o Vasco tem, na verdade, jogar fora de casa contra um time que está na Libertadores, tem que tentar se postar lá atrás, não tomar gol para tentar fazer pelo menos um contra-ataque. Até por isso que o Milton Mendes falou que não jogou com 9, né? Ele botou o Manga Escobar para jogar ali na frente, junto com o Kelvin, e não teve nenhuma referência. No segundo tempo teve que botar o Thales para tentar mudar, porque sofreu o gol. Mas o Thales também não dá. Né? O Agora, Thales fora de forma, a gente fica bem complicado. Da inércia do Zé do Flamengo, né? O Milton Mendes, pelo menos, colocou aí, tirou o Nenê, tem tido coragem de tirar os medalhões ali e propor outros tipos de jogos. Tem mexido bem no time, assim, de acordo com o adversário, às vezes ele muda uma escalação. Uma mudança efetiva que obteve resultado. Né? Muda até esquema tático. E o Nenê entrar no segundo tempo, né? Isso, que ele já entra com o jogador de 34, 35 anos. Né? Porque você via assim, na verdade, assim, quando estava Luiz Fabiano, Nenê, Iago, Pikachu, você tinha 3 jogadores ali que não marcavam. Então você basicamente jogava com 7 jogadores na hora de marcação. Até que estava tomando gol atrás de gol, goleadas. Na hora que ele deu essa mexida no time, o time deu uma segurada, parou de tomar um pouco de gol e conseguiu alguns resultados bons, porque o Vasco, a verdade, é que vai disputar esse ano para ficar na primeira divisão, né? Eu esqueci de falar aqui, ó. Quarta-feira nós temos Santos e Botafogo joga fora, e Sport e Flamengo também joga fora. Agora, o Vasco também joga na quarta e contra o Corinthians em casa, São Januário. Ganhou do Fluminense em casa. Dá para ganhar do Corinthians, Henrique? Acredito que sim, principalmente por causa dessas mudanças no Milton Mendes, né? Essa mexida que ele tem, e ele troca até o esquema tático se tiver que mexer, então ele não tem medo de fazer isso. Então contra o Corinthians, acredito, tudo bem, o Corinthians está numa excelente fase, mas o Vasco também, jogando em casa, se o torcedor aparecer mesmo... Esse bicho-papão, né? O Corinthians pegou jogos mais fáceis, né? Teoricamente mais fáceis. Vai jogar contra o Vasco agora, em São Januário. E talvez seja um jogo-chave aí para decidir o que o Vasco quer fazer na competição. E por acaso, a torcida, mesmo com resultados negativos, tem comparecido do São Januário. Vamos ver quarta-feira, né, à noite, é diferente do que
à tarde, mas vamos ver se a torcida vai comparecer. Campeonato, só para lembrar, né, que temos Chapecoense como líder. Né? Quanto tempo vai durar, né? Chapecoense ainda não está eliminado da Libertadores, é cedo, né? Mas é interessante ver a Chape liderando o Campeonato Principalmente Brasileiro. depois de toda a história do que aconteceu com a Chapecoense, 6 meses depois da tragédia. Gente, o Camisa 10 termina, ele é curtinho, né? Como curtinho, é rápido, né? Então a gente agradece a presença do Henrique aqui com a gente. Primeiro eu vou pedir aqui para o Henrique fazer um convite para a torcida do Serrano para quarta-feira, mais uma vez. Reforçar. Né? Reforçar esse Só para reforçar, pessoal, quarta-feira, 3 da tarde, Serrano e Barra da Tijuca, direto da Atílio Marotti. Quem puder comparecer pode prestigiar o Serrano, e quem não puder, facebook.com/Esporte Petrópolis, vai estar o endereçozinho para você acompanhar a gente. Agora vocês já conhecem a voz do Esporte Não é a voz de quem grita gol. E que fala o nome dos jogadores no Não estádio. é? Também. De vez em quando sai nas filmagens do Marquinhos. Nelson, Henrique, Gente, Gustavo. obrigado. Camisa 10 fica por aqui. Até segunda, semana gente. que vem.